Me chamo José Henrique de Castro, tenho 74 anos, recebi o Ricari em 89 e o Cômio, no Solo Sagrado de Guaraparianga, em 97. Através de amigos em Belo Horizonte, onde eu morava, falou comigo que tinha uma senhora que ministrava jorei, e que tinha uma oração formidável, que era porreta, como se diz, né? A oração dela. E então eu e minha esposa fomos até lá, onde fomos recebidos por Dona Afonsina. Depois que eu fui para Corveiro, recebi o meu segundo jorei na casa do Luciano e de Lília, os pioneiros da difusão da obra divina. Ela funcionava na rua Juvenal Gonzaga, número 429, centro de Corveiro. Começaram a ministrar jorei. Aí eu e Léa íamos lá para receber jorei também. Imagine você, 4 pessoas ministrando jorei, e tinha dia que chegava mais de 200 pessoas. Imagina a fila. Então ficou difícil demais. Muito difícil atender a todos. E houve a necessidade de formação de novos membros. E foi então que eu recebi a tarefa de Meixo Sama para dar aula de iniciação messiânica, da formação de novos membros. Frequentador dando aula para frequentador. Como pode? Né? Aí tivemos a permissão do até então ministro da Igreja de Belo Horizonte, o ministro Sendas, que permitiu. Com essa tarefa que o Meixo Sama me deu, eu me senti um pouco no sufoco, preocupado, porque eu tinha pouco material didático para estudar, e tinha também os ensinamentos de Meixo Sama. E passava noites estudando Meixo Sama, os ensinamentos e a iniciação messiânica. E por incrível que pareça, o primeiro que se inscreveu foi um médico e a sua esposa. Imagine, né? Falar sobre purificação, sobre as máculas do espírito, os medicamentos. Lá vai eu, e de repente Meixo Sama me indica um ensinamento lá e está escrito: você tem o professor que merece. Isso para mim foi de uma positividade enorme. Eu me senti outra pessoa. Parece que o Meixo Sama entrou dentro de mim com esse ensinamento. Criou uma força incrível e desafiava tudo daquele dia para frente. E outro ponto importante é que ele fala da sinceridade, Meixo Sama, no ensinamento. Se você não sabe de uma determinada pergunta, diga para a pessoa que você não sabe, que você vai consultar o seu superior para depois responder àquela pessoa. Então eu comecei minha aula para esse médico justamente em cima dessa orientação de Meixo Sama. Eles aceitaram, ficaram até um pouco surpresos, né? É isso aí. Ora, a Lília, ela viveu muitos ensinamentos de Meixo Sama, enquanto viva e enquanto passava por grande purificação. Incrível o que ela passou e o que nós observamos dela. Sem usar medicamento, nada, porque era um câncer dos ossos. Isso me marcou muito. Ela viveu realmente os ensinamentos de Meixo Sama. Deu exemplo para a gente. Né? E o Luciano, era a sua calma, a sua capacidade de ouvir. Eu tive conhecimento, nós conversávamos muito. Ele em dificuldade financeira, ele vendeu a primeira venda que fez de 6 vacas com açougueiro. Esse açougueiro não pagava ele. E ele, numa situação lastimável. E em determinado momento ele foi no açougueiro e disse para ele: você não me deve nada das vacas que eu te vendi. E isso me marcou profundamente. Como o desapego dele, como ele agia. Os momentos mais difíceis da vida dele. Foram esses 2 fatos assim. Decidimos numa reunião entre Luciano, Lília e os assistentes. Falamos para o reverendo Sendas que não tinha como atender tantas pessoas na casa do Luciano e da Lília. Não suportava mais as coisas, não tinha banheiro, não tinha estrutura para aquilo. Aí ele falou: por que vocês não constroem uma casa para Meixo Sama? Aí que nós despertamos para isso aí. Reunimos no outro dia e propomos isso. E na mesma hora ganhamos um lote, que é hoje onde é que é a nosso Jury Center, de uma membro muito dedicada. Ela falou: eu tenho um lote na rua João Pinheiro e a partir de agora ele pertence à Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Batemos palma e aqui foi um entusiasmo incrível de todos nós. E com a determinação firme do casal pioneiro,
e de todos nós, os assistentes, que nós íamos começar a obra. Não importa de onde viria o dinheiro, não importa quais os recursos, nós íamos construir. Porque essa era a vontade de Meixo Sama. Foi ele que nos deu essa permissão. E fomos à mão à obra. Aí nós nos empenhávamos. Os nossos filhos menores de 6 anos, 7, carregando tijolos. Nós, os mais fortes, carregávamos concreto, subia a escada para encher as lajes da obra. Mas nós nem cansávamos. E, evidentemente, os serventes nos auxiliaram também, lógico, né? A participação minha pessoal no solo sagrado foi dedicar com as próprias mãos. Várias vezes fazíamos caravana para ir dedicar nesse sentido. E também através de donativo. Outros eventos eu posso falar. Nós fazíamos para angariar, né, donativo para o solo sagrado de Guarapiranga, né, na sua construção. Nós tínhamos, por exemplo, a barraca Luz do Oriente. Foram 13 anos dedicando no forró em Curvelo, que recebia milhares e milhares de pessoas. Éramos mais ou menos umas 10 barracas na minha época. E o empenho das pessoas, dos membros e dos frequentadores era uma coisa fantástica. Nada era obrigado. Era aquele prazer de doar alimentos, prazer de fazer as coisas na cozinha, né? De fazer a nossa barraca diferenciada das outras. Foram 13 anos nessa dedicação. Como era uma entidade filantrópica, nós tirávamos parte do que arrecadávamos através dessa dedicação para, na época, asilo, né, de São Vicente de Paulo, em Curvelo. E o restante nós levávamos para o solo sagrado. Bom, uma experiência enorme que eu tive num acidente. Eu estive à beira da morte e sentindo morrer. A minha preocupação maior foi com a obra divina em Curvelo. O casal pioneiro já tinha falecido, Luciano através de acidente. Como poderia acontecer de novo o responsável do Jorei Center, substituto do casal pioneiro, ter o mesmo destino? Como é que ficaria a obra divina em Curvelo? Eu tive coragem, né? Porque eu sei que é Meixo Sama que escolhe, é Meixo Sama que conduz. Eu falei com o motorista na beira da morte: por favor, diga ao Luciano para assumir a obra divina em Curvelo e não deixasse ela acabar. Eu não disse mais nada depois. Voltando a dedicar depois o Jorei Center, Meixo Sama falou comigo o seguinte: você teve a vida salva porque você teve makoto, teve sinceridade para a obra divina. Colocou ela em primeiro plano em toda a sua vida. Isso me marcou profundamente. A segunda vez foi quando eu voltei para o Jorei Center para dedicar com certa dificuldade, com colete. Diante do altar novamente, eu tinha vergonha de retornar ao Jorei Center, de encarar os membros, porque eu li os ensinamentos várias vezes, aquele aura, e eu falei: como pode um ministro com a aura tão fina, escura, ser responsável por um Jorei Center? Eu tinha vergonha de encarar os membros nesse sentido. Mas Meixo Sama voltou a me dizer: você tem vergonha dos membros? Você deveria ter gratidão por ter sido salvo. Minha ficha caiu de novo nesse segundo episódio. Então, jamais querer passar na frente de Meixo Sama. Tudo que nós fizermos, tudo que for a nossa missão, coloca ele na frente. Deixa Meixo Sama atuar com humildade, com gratidão. Obrigado a todos.